que ele diz o seguinte para mim, ó, são um cabo de 2,5 para esse circuito aqui. Mas se eu quiser modificar, eu posso modificar. Ele me deixa modificar, ele permite, ó, ele deixa modificar o circuito. Aquela história que eu falei. Imagina que o circuito 1 aqui eu quero aumentar para 6, porque no futuro eu vou botar, né? Eu vou mudar lá o ar-condicionado, eu vou colocar um micro-ondas mais potente na minha cozinha, entendeu? Eu posso prever isso daqui, tá bom? Então, olha lá. Ele confirma para mim aqui a bitola de 2,5. Continuar processando aqui. E aí ele está fazendo cálculo de rotas, né? Rotas, o melhor caminho para poder inserir esses simbologia, tá bom? Esses circuitos, tá? Esse caso aqui, ó, nesse caso aqui, quando ele faz isso daqui, é o seguinte, tá vendo que ele já inseriu aqui, ó, nesse arco aqui, nesse eletroduto aqui, ele já inseriu, ó. Nesse arco aqui, ó, todos os circuitos passam aqui. Não necessariamente todos os circuitos todos os cabos vão passar por esse eletroduto. Ele vai fazer essa divisão, tá? Mas nesse caso aqui ele está passando, ó, circuito 1, 2, 3, 4 e 5 e quais as bitolas do cabo e quem está passando, olha lá, ó. Tá bom? Você vai passar fase neutra, você vai passar fase retorno, vai passar o terra, tá bom? Nesse caso específico aqui, significa que eu não tenho espaço suficiente aqui para ele fazer isso que ele fez aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar uma direção, ó. Eu indico uma direção e dou Enter e ele vai nesta direção inserir este objeto. É uma linha de chamada, na verdade, que eu estou criando ali, né? Que eu tô informando, né? Uma linha de chamada que eu estou informando para ele. Tá vendo aqui, ó? Eu posso fazer isso daqui, ó, inserir uma linha para cada um, ó. Tá vendo? Eu quero esse caso aqui, ó, eu posso fazer e dou Enter. Ou eu posso fazer isso de forma automática. Eu posso, se eu quiser ser mais cuidadoso, eu posso fazer isso. Se eu quiser que ele faça de forma automática, eu vou fazer depois isso daí, tá bom? Tá vendo aqui esse pequenininho aqui, ó? Vou jogar para cá, ó. Vou jogar para cá só esse. O resto eu vou deixar ele fazer de forma automática, tá bom? Vou dar Enter e aí ele vai gerar. Tá vendo aqui o circuito? Ele está gerando lá. E aí tem uma opção ali de automático. Ele não me deu essa opção agora. Eu vou deixar aqui, mas eu vou mostrar depois como funciona isso, tá? Ó. Deixa eu ver se eu consigo. Ele está fazendo de todos os pontos aqui, mas eu quero fazer automático. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no automático direto aqui. E aí ele vai gerar todos os pontos para mim, todas essas linhas de chamada de maneira automática. Deixa eu ver se eu consigo entrar ali no automático. Tem um momento certo para se fazer isso, né? Deixa eu ver ali se ele vai... Ele já está processando ali, provavelmente ele aceitou esse automático. Tá? Senão eu teria que todos os lugares que não cabem, ele ia pedir para eu fazer essa linha automática. Então ele vai gerar de forma aleatória, né? E depois, se eu quiser, para ficar bonito, eu vou arrumando, tá bom? Obviamente, pô, aqui tem eletroduto em excesso, né? Para uma planta mais enxuta, mais simples, tem eletroduto em excesso aqui. Mas é só para a gente poder visualizar melhor como funciona esse tipo de inserção e como funciona melhor o Proelétrica, né? Esse software de CAD elétrica predial, tá bom? Obviamente, cara, eu coloquei luminária em excesso, né? Tomada talvez eu tenha colocado em excesso, justamente para a gente poder verificar essa inserção de informação e essa geração automática de ação, eletroduto, tá bom? Obviamente que quanto menos informação eu tiver, quanto menos eletroduto tiver, quanto menor bitola, quanto menor o circuito, né? Quanto melhor distribuído for esse circuito, quanto melhor rota eu fizer desse circuito, mais barato vai ser o meu projeto. Tá? E é o que a gente busca o tempo todo, é que o projeto seja funcional,
seja prático e que o custo seja acessível, né? Então, olha aí, ele gerou para mim toda a fiação. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui o circuito 3 exatamente como tem que ser. Tá bom? Passando fiação que deve ser passada ali. Tá vendo? Tem entrepada aqui. Eu posso depois mover. Como eu disse, isso daqui é um texto. Ó. Eu posso mover esse cara aqui depois para poder arrumar, poder ficar mais visível, para poder enxergar de maneira mais fácil, mais rápida, né? Eu vou clicar aqui nesse circuito só para mostrar ó, o texto dele. Tá? Clicando aqui em propriedades, ó, tá mostrando para mim ó, o tipo de fio, tá vendo? Eu posso modificar ele, ó, tá vendo? É o tipo de fio que eu determinei, eu cliquei nesse cara aqui, ó, é o tipo de fio que eu determinei. A bitola que eu determinei, eu posso trocar, se de repente eu quero só aquele cara ali mudar um pouquinho ele pode fazer isso tranquilamente, tá bom? O quadro de carga ele já foi gerado, então ele está pedindo só para eu clicar em algum lugar aqui ó, na tela, para ele acabar de gerar o quadro. Então, já cliquei ali na tela. A gente já pode ver algumas informações ali do quadro, né? Aquela questão que a gente estava falando do circuito. Tá bom? Olha os circuitos que ele fez os cálculos aqui, ó. Circuito de iluminação. Aí ele mostra aqui, ó, que eu tenho 4 no circuito de iluminação, eu tenho 4 carinhas aqui, ó. 4 caras de 28. E tenho 3 lâmpadas, 3 de iluminação, né? São 4 lâmpadas fluorescentes de 28 e 3 circuito 1. E 3 de 100 watts, 100 lâmpadas incandescentes. Lembrem que, só para lembrar, que nós fomos atribuindo os circuitos de forma aleatória. Então, ele vai colocando todos eles no quadro de cargas. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Eu não posso sair colocando, atribuindo circuitos de maneira aleatória. A gente fez aqui porque era só uma demonstração, tá? As tomadas, ó, no circuito 1 eu não tenho tomadas. Todas as tomadas são de 300 watts, que nós teríamos, tá bom? A potência do circuito, tá vendo? Ó? Potência do circuito, o fator de potência do circuito, a corrente total do circuito. 4 lâmpadas de 28 mais 3 lâmpadas incandescentes de 100, deu aqui 3,34 amperes. Todos eles estão com uma fase só. A proteção disjuntor é de 10 amperes. A fase que está naquela ABC que eu falei, né? Ou RST, quem está acostumado, ou ABC. O circuito 1, todo o circuito 1, ele está na fase C e está sendo utilizado uma bitola de 2.5, que tem um campo de observação aqui que você pode preencher agora ou você pode preencher no quadro do circuito. Está sendo gerado ali o diagrama unifilar. É um diagrama unifilar simples, mas que pode ajudar muito você. Tá? Ó, acabou o comando. Você vê que demorou bastante, mas tá lá. Ó. Disjuntor 40 amperes. O cabo que está chegando são as 3 fases, neutro e terra. Com a bitola, né, são 3 de 10, fases de 10. O neutro de 10 e o terra de 10. Okay? E os circuitos lá que a gente criou, tá? Ó, gerou aqui a legenda, ó. É só eu clicar aqui, ó. E a legenda foi criada, ó. O que é essa lâmpada aqui? O nosso cliente chegou lá, ó. Esse cara aqui de 32, o que ele é? Ele vai olhar lá, ó. 2 vezes 32, é uma lâmpada fluorescente 2 vezes 32. Show! E aí ele vai, ó, vendo tudo, ó. Eletroduto no teto, as fases, tá vendo, ó? Neutro, fase, retorno, terra, tá bom? Aqui, ó. Gerar vista. Eu posso fazer a identificação do quadro de disjuntores 2D e 3D, tá vendo? Posso fazer um resumo de quadro de cargas. E eu quero ver só isso daqui, ó, gerar vista do quadro. Só vou gerar uma vista do quadro. Obviamente que eu preciso selecionar o quadro. Lembrando que eu posso ter vários quadros na minha planta. Ó, indicar o lado da caixa. Ou é esse lado ou é esse. O lado que eu quero é este.
Ele vai dizer para mim, ó, esses caras aí, da onde que estão saindo esses caras? Lembra que tá entrando aqui, ó, tá entrando 1, 2, 3, tá entrando alguns eletrodutos. Vai entrar da esquerda, da direita, da base, do topo. Eu vou dizer que ele está saindo por cima, tá? Tá aqui no topo. O lado da abertura dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 eletrodutos ali. Ó, ele já gerou para mim ali, ó. E aí é só eu posicionar onde eu quiser, ó. E gerou o quadro lá para mim, ó. Um frontal do quadro, né? Obviamente que isso daqui não é exatamente o quadro, mas é um frontal do quadro. Os 5 eletrodutos que estão saindo e o que está saindo de cada um, ó. Esse daqui, por exemplo, ó, tá saindo 4 circuitos. O 2 não está saindo, ó. Não está passando por esse eletroduto aqui, ó. Aqui já está passando todos os eletrodutos. Esse eletroduto aqui só está passando o circuito 5, ó. E aí ele mostra também qual é o eletroduto, ó, 3/4 de polegada. Ele pede aqui, ó, canto superior esquerdo, eu vou clicar aqui, ó, canto superior esquerdo, ele vai começar a gerar graficamente a minha lista de material. Tá vendo? Ó, ele separou ali, ó. Quantidade 1, 27, uma peça e botou até um códigozinho aqui da caixa, uma caixa 2x4, uma caixa sextavada, curva com rosca, eletroduto rígido de parede aqui, ó. Colocou até um código aqui, sugeriu um código, tá? Logicamente que esse código aqui é um código que já está pré-cadastrado, tá? Quantos metros vão ser utilizados? Ó, 148 metros de eletroduto rígido na parede, 117 metros de eletroduto rígido no teto, aquele eletroduto que a gente escolheu de 3/4 de polegada, tá bom? Ó, tomada, que seria o quadro, né? Um quadro, 16 tomadas que foram inseridas lá. Depois ele vem aqui com a fiação e os dispositivos de proteção, ó, os disjuntores, os DRs e os cabos especificamente, ó.